Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. Livraria Espírita Verdade e Luz, desde 1959 divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza, há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro, o que você procura, aqui tem. O programa Visão Espírita irá conversar sobre a nossa sociedade, sobre o nosso Centro Espírita Batuíra. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita, muita esperança. Nossa convidada, a trabalhadora dedicada à divulgação do Espiritismo, escritora e autora de mais de 16 livros, Leda Marques Piguete. Leda, bem-vinda ao programa Visão Espírita. Muito obrigado, é uma honra para mim estar aqui e podermos conversar. Muito obrigada. Leda, nosso amigo telespectador, nossa amiga telespectadora, conheceu um pouquinho da Leda. Nós espíritas conhecemos um pouco, temos uma convivência de algum tempo, mas conte aí inicialmente sobre a Leda. Fale-nos um pouquinho da Leda, quem é a Leda, como é que a Leda é. Conta um pouquinho para nós aqui, Leda, por favor. Eu cheguei aqui em Ribeirão Preto no Centro Espírita Batuíra em 1981, quando o centro já estava com quase 40 anos, e de lá trabalhei na Unificação também, pela USE, em todos os centros espíritas da região. Há 20 anos colaborei escrevendo no Verdade e Luz. Então, toda essa lida que é comum quando nós nos engajamos no movimento espírita. Nada assim maravilhoso, deslumbrante, mas o trabalhinho normal de todos os dias em tudo aquilo que é necessário fazer. É muito simples, mas é atual, atuante e sempre. Leda, nós espíritas, né, e hoje o programa Visão Espírita vai mundo afora, né, Ribeirão Preto afora, nossa região toda, né? Apresente qual é a localização, quantos anos de existência e quando foi fundado o Centro Espírita Batuíra? Então, eu me sinto assim muito contente, porque de certa forma o nosso encontro hoje eu vou contar uma história. E Opa! essa história aí tem duas partes. Uma parte não é oficial. Por quê? Porque ela é contada através de uma outra companheira que chama-se Leda, já é desencarnada, Leda Ebner, e que era filha de pessoas que foram fundadoras do Centro Espírita Batuíra. E a mãe dela é que contava essa história que ela nos contou. Então, diz que entre os anos de 1920 e 1930, lá na Vila Tibéria, um bairro aqui de Ribeirão, era um bairro bem, muita terra, nas margens da ferrovia mogiana, e numa casinha ali da Rua Padre Feijó, número 14, era a casa do seu Rômulo e da dona Sinhaninha, se reuniam pessoas para estudar espiritismo, dentro das limitações próprias deles. E aí, nos fins de 1930, chega uma família vinda de Desembolque, Minas Gerais, o senhor Martins, com a família, e tinha uma filha, a dona América, que tinha o apelido de Pequena, e que vinha dentro de problemas, obsidiada, com situações muito tristes, e vai para essa Rua Padre Feijó. Ali inicia os tratamentos, os estudos, os cuidados, ela se equilibra, torna-se médium,
dali daquele grupo, e agora isso foi a história que a dona Beatriz e o seu Rezende, que eram lá do grupo da Padre Feijó, contavam. E daqui para frente, tudo agora passa a ser gravado nos livros de atas. Já, então, e aí consta que no dia 12 de junho, ainda no ano de 1930, um espírito chamado Geraldo Ramos da Silva, que era presente nas reuniões do grupo, ele então diz que os estudos estavam caminhando bem e aquele grupo que se chamava Corrente Batuíra, ele sugeria que dali para frente passasse a chamar-se Centro Espírita Batuíra e que fosse aberto para o público em geral. E ele escolhe a primeira diretoria e tudo isso consta no livro de atas número 1. Depois, os livros prosseguem com as indicações que ele dá, que o centro deveria revestir-se da máxima simplicidade, que não seriam admitidos nem nas festas comemorativas adornos, flores naturais, artificiais, porque os verdadeiros adornos devem ser do espírito, na parede não deveria ter enfeites. Então ele dá todas as orientações, as cadeiras, a higiene impecável. E nesse momento, então, já os companheiros que participavam fazem donativos, cadeiras, uma estante, um retrato a creion do Batuíra e, por interessante que seja, 2 cabides. E as pessoas perguntam por que 2 cabides? Porque naquela época era uma época de muita poeira, usava-se em cima da roupa. Então também foi uma doação. E a dona Pequena, que já estava equilibrada, casa-se com um dos membros desse grupo do Centro Espírita Batuíra e continuam ali trabalhando e aumentando o número de frequentadores. A casa do senhor Rômulo e da dona Pequena já não servia mais. Então eles precisaram alugar um imóvel que é ali na Vila Tibério, onde hoje é o Banco Itaú. Ali no finalzinho da Vila Tibério, na rua Martinico Prado, número 3, e permanecem lá por 12 anos, pagando aluguel que os frequentadores, os diretores do centro se cotizavam para responder. E aí, mas os aluguéis começam a subir muito e chega a ponto do proprietário pedir o terreno, o imóvel lá. E cogitou-se como, para onde ir? Não tinha lugar. E o que vai acontecer? Um senhor muito interessante. Ele então pede, ele se apresenta e diz que ele se responsabilizava, desde que dessem carta branca para ele escolheria o terreno, compraria o terreno, faria a construção e depois o centro pagaria conforme fosse possível. A diretoria ficou assim assustada, mas é lógico, concedeu, disse para ele que estava tudo bem, e ele então realmente procura até onde nós estamos hoje. Esse terreno aqui, que era o lote 33 da Rua Rodrigues Alves, e começa a construção. Aí, e no ano seguinte, já é inaugurado o salão do Centro Espírita Batuíra, com a pedra fundamental, e diz que foi uma cerimônia muito interessante assim, porque vieram as autoridades militares, civis da cidade. Diz que foi uma festa muito bonita, e esse senhor Lopes Garrido, então, que compra esse terreno e constrói tudo isso daí, e é então inaugurado no dia 30 de junho de 1944, exatamente iniciava-se onde está hoje, há 93 anos,
o Centro Espírita Batuíra. E era muito, muito diferente do que era hoje, e o Centro Espírita, então, inaugurado, passa a ser o terceiro de Ribeirão Preto. Havia a União Espírita, a Unificação e o Batuíra. Então, os 3 centros espíritas de Ribeirão Preto. E aí, nas reuniões da tarde, então as crianças era de manhã e à tarde era para os adultos. Comunicava-se um médico chamado de Lima Duarte. E nessa reunião da tarde manifestava-se um espírito terrível que se dizia chamar Ariclenes. E a dona pequena, que estava grávida, quando nasce o filho, dá o nome de Ariclenes a esse espírito. E o espírito Geraldo, então, que sempre esteve presente, falava que a casa precisava se alicerçar materialmente, e aí fala da cobrança de mensalidades, que em 1932 começa a ser cobrada, né? O seu Correia, que é o pai do nosso querido Denizar, o Denizar foi aluno da evangelização lá, e o seu Correia era um dos presidentes. Aí forma-se a farmácia homeopática, o pedido de encaminhamento para a FEB, e o centro nessa época já pagou todas as suas contas, não tem mais débito, e exatamente, então, o centro prossegue nos seus trabalhos, é inaugurada a reunião mediúnica. Aí surge uma situação meio desagradável, porque o centro ficou com uma dívida muito grande pela construção da casa e que só foi liquidada com aquele senhor que emprestou em 1951, certo? Então, 9 anos depois é que se extinguiu a dívida que aquele senhor pôs para o centro. E aí, como que conseguiram pagar? Através, exatamente, de promoções, donativos, as parcelas que vinham do governo federal, e os horários do centro, com isso, foram se modificando, porque surgiu o horário de verão. E aí, em 1940, vem de Sertãozinho um rapaz que também estava com uma série de problemas, chamava-se Sebastião Moura. E a mãe era espírita, eles chegaram lá, procuraram um centro, receberam os cuidados que precisavam, e o Sebastião propõe que, por conta deles, eles fariam 2 cômodozinhos lá no fundo, e ele e a mãe passariam a zelar pela casa, pelo centro espírita e tudo mais, e morariam ali. E realmente isso foi acertado. Em 52, ele e a mãe mudaram para lá e ficaram lá durante 9 anos, até 1961. Então, nesse ínterim, promoções, subvenções federais, quermesses, tarde de lanche, tudo que nós possamos imaginar, mais as subvenções municipais e tudo mais, pagou-se o senhor Sebastião daquilo que ele havia investido nos 2 cômodos lá do meio e quitou-se em 54 a dívida com o nosso tiãozinho, o nosso Sebastião. Então, nessa época, o centro já era adepto à USE, à UME, participava de todas as situações devidas, com palestras, e em 5 de setembro de 59, o centro recebe a visita de um senhor, Dr. Simão Camelo, que propõe alugar algumas salas do centro em regime de comodato por 10 ou 20 anos. E ele instalaria ali estudos espíritas e salas de desobsessão. Houve o aceite da diretoria, ele mudou para lá, e com isso alteraram-se todos os horários do centro, porque havia dias em que os trabalhos eram sob direção dele e os outros que eram normais. E ali, então, funciona o Instituto Paulo de Tarso. E aí, em
a revisão do estatuto, e nesse estatuto, então, faz constar que um diretor não poderia permanecer mais do que 2 anos, uma vez que antes permaneciam por tempo indeterminado na direção do centro. Mas, desse correr dos tempos, começam a surgir alguns desconfortos entre o Instituto Paulo de Tarso e o Centro Espírita Batuíra. E a diretoria, então, em acordo com o Dr. Simão, pede que eles desocupem o centro e que eles passam a construir, então, um centro próprio, mas o Dr. Simão ainda pede que os 2 cômodos da frente permanecessem alugados para a livraria Guilom Ribeiro. E assim foi feito. E daí para frente, tudo foi se sucedendo. Atendimento à gestante, alfabetização de adultos, informática, tudo quanto foi possível, tanto no campo social como no campo doutrinário, o Centro Espírita foi instalando, foi tendo ali o seu público, era aberto para não só para os espíritas, mas para o público em geral. Instalou-se, Araras mudou o parque deles, as máquinas lá. As máquinas foram doadas para o Centro Espírita Batuíra e não puderam sair de lá porque tinha que pegar a estrada e não tinha nota fiscal. Então Araras fez uma nota de R$1. E o Aldo foi buscar essas máquinas, que foi quando começou a Gráfica Espírita Batuíra. Inclusive, o jornal Verdade e Luz era impresso lá. Foi durante muitos anos. E as mensagens, fazíamos mensagens que eram distribuídas gratuitamente para todos os centros, né? Mas a gráfica também começou com a modernização de todas as máquinas. Ela começou a entrar em declínio, e vendeu-se tudo que ela possuía, mas o dinheiro aferido não poderia ser usado para nada no Centro Espírita, a não ser que fosse para divulgação. E aí foi aberta a Livraria Espírita Batuíra e depois a Gráfica Espírita Batuíra, Belle. Batuíra, editora espírita. E aí, isso daí, tudo são situações que foram acomodando. Apareceu um terreno lá no fim, que fazia uma divisa com o centro. Para fundar a Belle não tinha dinheiro, o centro emprestou, a Belle imprimiu o primeiro, o segundo livro, pagou. Depois o centro foi comprar esse terreno para fazer uma extensão. Ele não tinha dinheiro, a Belle emprestou dinheiro, o centro pagou, porque não é misturada as contabilidades, o centro da Belle. A Belle é a editora hoje do Batuíra, né? O Batuíra está na rua Rodrigues Alves, 588. 588. Ele tem aquela entrada, nós sabemos que tem um espaço lá maior lá ao fundo. Qual é a atual diretoria do Centro Espírita Batuíra? Nós somos em 18 pessoas. Nós temos a presidente, a presidente, que é a nossa companheira Iracema. Temos o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente, o tesoureiro secretário, o segundo secretário, o conselho com 5 pessoas e o departamento de orientação doutrinária, evangelização, mocidade, assistencial, divulgação e patrimônio. E todo segundo domingo do mês é feita a reunião e todos os departamentos. Quem é o vice? É a nossa companheirinha, uma jovem que nós estamos assim, a Patrícia Maria Nossa. As atividades que o Centro Espírita Batuíra mantém hoje, todas elas são de livre acesso ao público? Podem participar pessoas não espíritas? Claro que sim, claro que sim. Só que para trabalhar, antes a pessoa tem que se demonstrar realmente interessada e seguidora dos princípios espíritas. Agora, então, acompanhar as palestras, nós temos as palestras que são abertas ao público, as mediúnicas não, essas são todas fechadas e funcionam. São restritas. E funcionam na forma virtual e na forma presencial. Os estudos também existem presenciais e virtuais.
e são abertos a quem queira deles participar, sem Quem problema nenhum. quiser acessar a programação do Centro Espírita Batuíra, é só acessar o site. Está toda a Sim, programação no tá site? tudo ali, de toda semana, com todos os temas que vão ser Estudados. desenvolvidos. Então, nós temos de domingo a domingo. Nunca ficou um dia nesses 3 anos fechado o Centro Espírita Batuíra. Sempre com atividades. Porque o Centro Espírita Batuíra, ele tem uma história muito bonita, né? Uma história de 93 anos, né? É E verdade. muitas companheiras espíritas conhecem, mas a população o nosso amigo, nossa amiga telespectadora, de outras instituições, de outras crenças, ou espiritualistas, às vezes procuram uma casa espírita, querem conhecer, acompanhar. Então, o Centro Espírita fica aqui a nossa sugestão. Visite o Centro Espírita Batuíra, vá, procure informações. É uma sociedade espírita muito equilibrada, muito séria, muito sensata, muito bem dirigida, muito bem encaminhada, muito bem orientada. E a Leda faz parte dessa equipe, e a Leda está aí nos dando um grande testemunho, um grande esclarecimento sobre tudo isso. Leda, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Você falou da editora, a Bela. Quais são os livros que a editora edita? Só livros espíritas, edita outras obras? Ela é aberta para receber quem queira enviar sua matéria, e que o faça em 3 vias, porque ela vai passar por um crivo, por um estudo, por um crivo. Já recebemos muitos, mas tudo situações pessoais, nada que tenha fundamento espírita. Fora os livros que eu escrevi, foram editados os livros da Leda Ebner e da Maria José, a nossa companheira Maria José. E os outros são meus. Então, ela tem impressos praticamente 18 livros, sendo que 14 ou 15 são meus. Tá. Ô Leda, às vezes as pessoas, a gente sabe que algumas crenças religiosas, alguns irmãos de outras fés contribuem com as suas religiões através de outras formas, né? Dão lá a sua contribuição. Nós temos sociedades, e como sociedades temos sócios, né? O Centro Espírita Batuíra também é assim, ele tem os seus sócios, que são aqueles que contribuem regularmente, é assim, né? R$10 por mês, querendo dar mais, dá, senão se é R$10 por mês é o mínimo. É o mínimo, mas dá para pagar as contas? Mas aí tem as pizzas, né, que sempre ajudam, as promoções, e as pessoas que são... mas o mínimo seria R$10. Nas épocas em que nós tivemos assim bastante, que era da fundação da editora, havia pessoas que contribuíam com R$1 por mês. E era muito bem-vindo, porque somava sim e fazia diferença. E tinha o prazer de a pessoa contribuir com alguma coisa. Hoje, Leda, quantos frequentadores semanalmente passam pelo Centro Espírita Batuíra em todas as suas atividades? De modo geral, te digo, por mês nós temos entre 2.500 a 3.000 pessoas. E quantos são os trabalhadores que se dedicam a atender essas 2.000 e poucas pessoas por mês? São quase sempre os mesmos em várias áreas, do trabalho. Talvez uns 30, 20, 40, não sei, mas são sempre os mesmos, né? E o importante é justamente esse, por exemplo, na educação mediúnica, que ainda está no campo virtual, nós tivemos o prazer, por causa da pandemia, ficamos mais tempo, de treinar os companheiros a fazer uma palestrinha de 20 minutos. Então, tivemos muito. Então, companheiros novos já estão se integrando também como palestrantes. E é muito bonito tudo isso. É importante dizer, né, Leda, para o nosso amigo e a nossa amiga telespectadora, que nós não temos uma estrutura organizacional religiosa, né?
todos aqueles que trabalham nas casas espíritas têm os seus trabalhos profissionais em outras horas, né? E se dedicam à causa da divulgação do espiritismo por uma opção, né? São todos voluntários, né? Nós não temos trabalhadores da seara religiosa como profissão, né? Não. Mas temos a religiosidade, a vivência como meta. Esse daí que é o terrível e é o bonito. É o bonito, é o que nos move, né, Leda? Com certeza. Leda, o programa Visão Espírita tem por propósito, né, levar a todos, né, o Espiritismo, porque o Espiritismo nos conforta, nos esclarece, nos ilumina e nos acolhe. Que mensagem você, caminhando para o encerramento desse bate-papo agradável, que mensagem você deixa para o nosso telespectador e para a nossa telespectadora, encerrando, e nós já te agradecendo por contar um pouco e falar um pouco do Centro Espírita Batuíra. Eu sei que o tempo é pouco, porque a história é bela, a tarefa é linda, o esforço é grande. Que mensagem você deixa para todos nós? Primeiramente, uma homenagem muito grande a todos esses companheiros que nos antecederam, não só no Centro Espírita Batuíra, mas na União Espírita, que foi o primeiro centro, na Unificação, e em todos os centros, companheiros corajosos que tiveram exatamente essa constância de manter em lugares distantes. Hoje as coisas são muito mais fáceis, mas lugares distantes, um núcleo no qual se pudesse falar de Jesus, se pudesse falar das bênçãos que é na vida de cada um, descobrir que Jesus é modelo, é guia, é o companheiro que vai na frente de cada um de nós, oferecendo a sua mão, dando conforto e sustentação. Isso é a melhor paga que, por assim dizer, nós poderíamos ter em função de ter esse núcleo onde nós nos reunimos para aprender o amor. Então, sobre isso e sobre esse exemplo, esse agradecimento a todos esses corajosos irmãos que tiveram essa firmeza de manter um cantinho que depois desabrochasse como um centro de reunião, onde se aprende a amar e a vivência da fraternidade, de ver o mundo como no qual somos todos irmãos, sempre tendo Jesus como modelo. É maravilhoso ser espírita, e eu digo isso com muito prazer, porque conheci outras formas de vivência, por curiosidade, por necessidade e por opção, para depois fazer essa escolha e realmente perceber a beleza dela. Sou muito, muito, muito agradecida por ter escolhido a doutrina espírita. O programa Visão Espírita te agradece o carinho, o tempo, a dedicação. O programa Visão Espírita reconhece o quanto a Leda se dedica à divulgação do Espiritismo, o esforço que a Leda faz. O Centro Espírita Batuíra é uma casa acolhedora, fraterna, é uma casa amiga. Então, a todos vocês, nossa gratidão, nosso carinho, nosso respeito. A você, amigo telespectador e amiga telespectadora, fica o convite. Acesse o site do Centro Espírita Batuíra, faça uma visita, seja bem-vindo sempre às nossas sociedades espíritas. Lá, tenho certeza que terá um encontro amoroso com Jesus pelos caminhos do Espiritismo. Até o nosso próximo programa, Visão Espírita. Que assim seja, muita paz. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. Livraria Espírita Verdade e Luz, desde 1959 divulgando o espiritismo em Ribeirão e região.
New Face Centro de Beleza, há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro, o que você procura, aqui tem.